Direto a Brasília, as investigações da CPI das Bets devem ser prorrogadas após pedido de senadores. A Luciana Verdolim está por dentro dessa história e traz mais informações. Bom dia, Luciana, novamente a você. Oi, Soraya, bom dia para você. Olha, na reunião de líderes da semana passada, os senadores pediram a prorrogação. Não foi feito ainda o requerimento, mas a expectativa é de que seja feito na semana que vem. Eles estão reclamando o seguinte: teve o recesso, teve muito feriado prolongado agora no início do ano, por isso não deu para avançar quanto eles queriam, né? Os senadores da CPI, eles queriam na questão de contratos das bets, atuação de influenciadores, vício no jogo e também endividamento dos apostadores. Por isso, o objetivo é garantir um tempo maior para tentar avançar nessas investigações. O presidente da comissão é o doutor Irã e foi um dos que defenderam na semana passada a necessidade de mais tempo, levando em consideração, inclusive, que muitos convocados, né, muitos chamados para depor, conseguiram lá no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus e acabaram não prestando depoimento. E é por conta disso que a relatora da CPI, a senadora Soraya Tronic, diz que vai procurar também os ministros do Supremo Tribunal Federal para pedir um pouco aí de compreensão, porque esses habeas corpus, segundo ela, estão prejudicando as investigações e vai acabar, segundo a senadora, inviabilizando um instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito que é super importante no avanço dessas investigações. A comissão também quer investigar a participação do crime organizado, de organizações criminosas dentro aí das chamadas bets e querem também avaliar como é que é feita o real papel dos influenciadores na divulgação e também na promoção dessas atividades. Recentemente, a influenciadora Deolane Bezerra, ela conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal que irritou muitos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Por isso, a avaliação é a seguinte: é preciso rediscutir o papel da CPI, é preciso conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a senadora Soraya Tronic diz que vai fazer uma verdadeira peregrinação lá nos gabinetes dos ministros da casa e é preciso também um tempo maior para tentar avançar nessa investigação. Semana que vem a gente deve ter mais novidade, porque essa semana é praticamente recesso branco dentro do Congresso Nacional. Verdade, não só em relação à CPI das bets, mas também em outras pautas importantes. Luciana volta a conversar com a gente daqui a pouquinho. Obrigada por enquanto. Vamos ouvir então o que pensam os nossos comentaristas, começando pela Deise. Deise, você acha que esse assunto já está maduro ou esse pedido de prorrogação é válido nesse momento? Soraya, essa CPI ela já deu o que tinha que dar, como a maioria das CPIs, tirando a da Covid, que trouxe um resultado ali, que teve uma responsabilização, mas a maioria das CPIs, desde 2012 para cá, eu tenho feito alguns estudos acadêmicos em relação a isso, né? O que a gente observa é que a maioria elas têm tido um cunho de barganha política, né, de chantagem mesmo em relação ao executivo, de troca, de clientelismo, né. Acho que a maioria das pessoas ainda consegue lembrar da CPI, por exemplo, dos anões do orçamento em 1993 ou do mensalão em 2005, onde havia realmente uma responsabilização, havia uma exposição da corrupção no Brasil e responsabilização dos atores que participavam desse sistema, onde o Congresso assumiu um protagonismo, né? O que a gente identifica nos nossos estudos é que a partir de 2012 as CPIs elas começaram a ser utilizadas como uma barganha política, um sistema de troca, e as CPIs elas começaram a ficar completamente sem foco e sem objetivo claro, né? E a gente tem visto isso nessa CPI das bets aí e em tantas outras. Como eu disse, a partir de 2012 a gente tem relatórios científicos para comprovar isso, alguns relatórios finais de CPI de uma página e algumas CPIs, inclusive sem relatórios finais, né? De novo, reitero aqui, com exceção da CPI da Covid, que teve uma responsabilização ali. Então, eu acredito que essa CPI das bets aí, ela já deu o que tinha que dar, já está na hora de terminar mesmo, não tem que pedir prorrogação, porque ela está mais participando de um processo de espetáculo, de
que serve de cortes para redes sociais do que até agora apresentando algum resultado efetivo. Então, eu não tenho visto essa CPI com a possibilidade de apresentar algum resultado de fato. Então, deu o que tinha que dar isso daí. Pois é, Deise, mas tem um outro aspecto que me preocupa mais, sabe? Que é a quantidade de dinheiro que essas bets estão utilizando para defender os seus interesses. As bets hoje patrocinam praticamente todos os times do Brasil. Quando a gente olha para o parlamento, a gente sabe dessa relação próxima de parlamentares com times de futebol, com a própria CBF. E aí, como é que um parlamentar vai tomar uma decisão que prejudica o patrocinador do seu time, onde durante a campanha ele vai lá pedir voto? E aí tem todos os interesses financeiros, dinheiro para lá, dinheiro para cá, o Banco Central com números absurdos de dezenas de bilhões de reais colocados nas bets, gastos, né, perdidos nas bets por beneficiários do Bolsa Família. Há estudos que mostram que conforme as bets têm uma ascensão, aumenta o número de falências, aumenta o número de pessoas com problemas financeiros no país. Então, um país que proíbe propaganda de cigarro enaltece, aplaude, incentiva, estimula esse dinheiro das bets em tudo quanto é lugar, contratando escritórios poderosos de advocacia, dando dinheiro para os clubes e por aí vai. Então, não há moralidade suficiente no Brasil hoje para tratar esse tema a sério. E a sociedade continuará sofrendo as consequências dessa expansão desenfreada das bets, que agora, com essa legislação, se reúnem num modelo que pode ser chamado, inclusive, de cartel, onde apenas algumas são autorizadas e ficou mais fácil delas se reunirem e defenderem seus interesses.